Bem, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma alternativa para se implementar o somador subtrator compartilhado que a gente fez no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente usou os componentes para realizar o nosso somador subtrator compartilhado. Na aula de hoje a gente vai fazer uma forma um pouco diferente. Primeira coisa, a gente vai usar os operadores de soma e de subtração do VHDL e a gente vai também utilizar a estrutura em else. Utilizando essas duas facilidades, o nosso código aqui em VHDL ele é consideravelmente mais simples do que o código que a gente descreveu nas aulas anteriores. Todavia, como eu gosto de reforçar, esse tipo de código, no qual a descrição é um pouco mais simplificada, usualmente ele gera um circuito que ele é menos otimizado em termos de hardware. Então, vamos ver como é que esse código funciona. Então, inicialmente eu declaro aqui a minha biblioteca 3E e vou usar dois pacotes nesse exemplo. Eu vou usar o pacote stdlogic 1164, que é o padrão, mas também eu vou usar o pacote numeric std, que é o pacote necessário nas situações em que você vai usar os operadores aritméticos, que nesse caso aqui vão ser os operadores de soma e de subtração. Então, declaradas as bibliotecas, a gente vai partir aqui para a entidade. E aqui na entidade eu gostaria de explicar o princípio de funcionamento do meu circuito. Nesse caso eu vou ter duas entradas, que são as entradas A e B, que nesse caso aqui são entradas de 4 bits. Então A e B são entradas do tipo stdlogic vector com 4 posições, ou seja 3 dá o to 0. O bit mais significativo é o bit 3 e o bit menos significativo é o bit 0. Eu vou ter uma entrada de controle aqui que é M. M no caso é apenas um bit, então ela é uma entrada do tipo stdlogic. E nesse caso, M é o sinal de controle, de tal forma que quando M é igual a 0, a gente realiza a soma de A com B, e quando M for igual a 1, a gente faz a subtração de A com B. E a saída dessa operação, seja soma ou subtração, ela é visualizada aqui na saída S. A saída S é uma saída também de 4 bits, então ela é um stdlogic vector com 4 posições, ou seja, 3 dá o to 0. Então, essa aqui é a minha entidade do meu circuito. Vamos agora para a arquitetura. E como é que a arquitetura aqui ela foi descrita? Primeiramente, eu criei dois sinais. Um sinal para armazenar o resultado da soma de A com B e outro sinal para armazenar o resultado da subtração de A com B. Esses sinais, obviamente, têm que ter o mesmo tamanho dos sinais A e B. Ou seja, eles também têm que ser de 4 posições. Então, os sinais soma e subtração são stdlogic vector com 4 posições, ou seja, 3 dá o to 0. E o que eu vou fazer? Aqui, após o begin da arquitetura, eu vou realizar a soma de A com B e guardar no signo soma, e vou realizar a subtração de A com B e guardar no signo subtração. E depois eu vou selecionar se eu quero passar para a minha saída S o signo soma ou o signo subtração, dependendo do bit de controle M. Então, inicialmente eu vou fazer aqui a minha soma. Então, a soma vai receber o resultado de A mais B. Lembrando que as operações de soma, definidas aqui na numeric std, elas têm que ser feitas em cima de dados do tipo unsigned ou signed. Nesse caso aqui eu vou trabalhar com números sem sinal. Então, primeiro eu tenho que converter a minha entrada A, que é um stdlogic vector, para unsigned. Por isso que eu utilizo essa função, unsigned A. Vou ter que fazer a mesma coisa aqui para a minha entrada B. Então, eu converto B para unsigned, usando essa função aqui, unsigned B. E lembrando que o resultado de unsigned A mais unsigned B é do tipo unsigned. Mas como soma é do tipo stdlogic vector, eu preciso converter isso para stdlogic vector usando essa função aqui, stdlogic vector. A mesma coisa pode ser feita em relação à subtração. A única diferença aqui realmente é o operador. Ao invés de usar o operador de soma, eu utilizo o operador de subtração. Realizada essa operação sobre os signos, essa última linha é o que vai fazer a seleção. Então, a saída S vai receber o signo soma when, ou seja, quando m for igual a 0.
Então, quando M for igual a 0, a saída S recebe o signo soma. Caso contrário, ou seja, quando M for igual a 1, a saída S recebe o resultado subtração. Então, esse é o nosso circuito, bem simples, é bem mais legível do que o circuito da aula passada, só que, todavia, esse circuito, em termos de hardware, ele é um pouco mais complexo. Então, vamos lá para o Questa, realizar a simulação e verificar o comportamento desse circuito. Estamos aqui no Questa, já realizei a criação do projeto, vou compilar, então clico no botão direito, Compile All, e veja que a compilação foi feita com sucesso. Agora vamos para a simulação. Então, Simulate, Start Simulation, expanda a biblioteca Work e seleciona a entidade para realizar a simulação. Então, abrir aqui o Waveform, vou selecionar minhas entradas A e B, sinal de controle M e a minha saída S. Arrastar aqui para a forma de onda e vamos definir os valores das entradas A e B. Então, por exemplo, inicialmente eu vou colocar A como sendo um número na base 10, então boto 10, jogo da velha, e o valor dele é 9, e B eu vou colocar como sendo o valor na base 10, cujo valor dele é 3. M, inicialmente, eu vou colocar como sendo 0, então ele vai fazer a soma de A com B. Já me esquecendo, vamos selecionar as entradas A, B e S e mudar a base dela para ser unsigned. Então, vamos realizar a simulação. Veja que, nesse primeiro caso, a entrada A foi 9, a entrada B foi 3, o resultado da soma foi 12, como era de se esperar. Se eu colocar M igual a 1, o que eu vou fazer agora é a subtração da entrada A com a entrada B. Logo, o resultado dá 6, como era de se esperar. Vamos colocar outros valores aqui para A. Vamos colocar A, por exemplo, igual a 10, e B vamos colocar, por exemplo, igual a 5. Vamos deixar M igual a 1 para fazer a subtração. Então, vamos fazer aqui 10 menos 5, o resultado é igual a 5. Se M voltar a ser 0, eu vou realizar a minha soma. Então, vou realizar a soma de 10 com 5, o resultado aqui vai ser igual a 15. Então, veja que aqui o nosso circuito está funcionando corretamente. Poderia simular para alguns outros casos, mas vou me contentar com apenas essas quatro situações. Então, pessoal, vimos que é possível descrever um circuito de várias formas diferentes aqui no VHDL. Algumas formas são mais simples, outras são mais complexas. Esse vídeo fica por aqui e conto com todos no próximo vídeo. Até mais!